Seja muito bem-vindo à programação do Manda Aqui Online. É com muita alegria que hoje nós começamos um novo programa, o Manda Aqui Social. Eu sou Carlos Gomes, sou um dos pastores auxiliares aqui da UPPC Manda Aqui e com muita alegria vou estar aqui todas as terças-feiras, às 15 horas, para poder falar um pouquinho sobre assistência social, para falar um pouquinho sobre o que a nossa igreja faz, quais são as frentes de trabalho social, que aqui eu gosto de chamar de solidário, porque eu costumo dizer o seguinte, trabalho social os órgãos governamentais fazem, mas não necessariamente eles estão preocupados com pessoas. E nós, da UPPC Manda Aqui, nós do Manda Aqui Social, estamos preocupados com as pessoas, somos solidários à causa das pessoas. Nós queremos que as pessoas estejam bem, não somente socialmente falando, fisicamente falando, mas também espiritualmente falando. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Gomes, tenho 57 anos, embora não pareço ter 56, né? Sou casado com a Sueli, que eu chamo de Baixinha, sou pai do Felipe e do Lucas. Felipe e o Lucas são casados respectivamente com a Priscila e com a Andressa. Tenho 2 netos que são os mais lindos do mundo. Tenho o Noah, de 4 anos, que mora longe, morro de saudade dele. Tenho o Miguelzinho, de 8 meses, que é uma bênção na minha vida, grande motivo de alegria. E esse sou eu. Sou responsável pelo Ministério Social aqui da igreja, faço parte do corpo pastoral e com muita alegria sirvo a Deus. Sirvo a Deus há 37 anos e isso traz muita alegria para mim porque eu tenho visto o crescer de Deus na minha vida. E hoje, como eu disse, nós começamos esse programa onde nós vamos estar aqui semanalmente compartilhando com vocês assuntos relacionados à área social. E para esse primeiro programa e para os próximos programas, eu convidei para participar com a gente aqui o Gabriel Barbieri. Gabriel, fala um pouquinho de você também. Olá, pastor. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, da minha pessoa aqui, já estou no Manda Aqui já fazem mais de 15 anos, já nem recordo muito bem quando foi que eu comecei. Eu lembro que eu era ainda um jovem, né? Nem hoje tinha barba ainda, né? Hoje já nem tanto. E já passei por diversos ministérios, já fui em diversas áreas de atuantes, inclusive na parte social também. Então é uma grata coincidência, cristocidência. Uhum. E atualmente estou no Ministério de Torre de Intercessão e aqui com o pastor auxiliando, né? Sou marido da linda Mônica, a mulher mais linda desse mundo. É porque eu esqueci de falar da minha, por isso que ela é mais linda. Então, aproveitei a deixa. E hoje vamos estar aqui falando um pouco sobre o GEAS, né? E também vamos introduzir um pouco do quadro sobre a questão financeira, que é uma coisa muito importante que eu acho que vai ajudar-nos com essa parte aí, que todo mundo tem as dúvidas, né? E acho que é importante. Exatamente. O Manda Aqui Social, ele é como se fosse um guarda-chuva. O Manda Aqui Social, ele tem abaixo dele as frentes sociais aqui da igreja. A primeira frente social da igreja é o Instituto José Sampaio da Silva. O Instituto, ele existe há mais de 30 anos. Ele é presidido pelo Rui e pela Rosália, que são irmãos que estão aqui conosco na igreja há muitos anos. Eu digo conosco há muitos anos, porque quando eu cheguei aqui há 15 anos, eles já estavam há pelo menos uns 15. E eles têm feito com maestria esse trabalho. Não vou falar mais sobre o Instituto, porque eu quero deixar esse gostinho de quero mais. O próprio Rui vai estar aqui em um dos próximos programas, falando exatamente o que o Instituto José Sampaio da Silva faz. Aí você pode perguntar, pastor, por que o Instituto leva esse nome, José Sampaio da Silva? José Sampaio da Silva foi o pastor fundador da nossa igreja do Manda Aqui. Antes do pastor Joel, o pastor José Sampaio da Silva foi quem iniciou o trabalho aqui no Manda Aqui. E esse instituto, por esse motivo, leva o nome dele. Uma outra frente social do Manda Aqui Social é o GEAS. Esse acróstico GEAS significa Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. Não é ação social, é ação solidária. Por que não é ação social, pastor? Por quê? Porque a prefeitura faz ação social. E aí eu te pergunto, ela está preocupada com a vida das pessoas? Ela está preocupada em levar as pessoas a viver na eternidade? Não está, porque esse não é o papel dela. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Então o GEAS, ele nasceu há 8 anos atrás, no inverno de 2013, baseado numa necessidade. Naquele dia, eu sou um profissional de vendas, eu trabalho na rua e eu ando de moto. E naquele dia em que o Espírito Santo falou comigo, estava muito frio, inverno, estava muito frio e chovia muito. Eu me lembro que eu cheguei em casa
pouco molhado, com bastante frio. Quando eu entrei no conforto da minha casa, o Espírito Santo falou ao meu coração: você chegou em casa, e as pessoas que estão lá fora? E a partir daí, para vocês terem uma ideia, quando Deus está no negócio, em 3 ou 4 dias nós conseguimos arrecadar, Gabriel, 310 cobertores. Nossa. Nós saímos naquele final de semana para fazer a entrega desses cobertores, e um irmão nosso que faz isso tudo aqui acontecer também, que não está aparecendo, que é o presbítero Paulo Guimarães, que está ali na técnica, ele estava conosco no início do trabalho do GEAS. O início do trabalho do GEAS foi marcado por uma situação muito triste, muito triste. O presbítero Paulo Guimarães, naquela época, com a gente ali na rua, na Cruzeiro do Sul, embaixo do metrô, ele se dirigiu a uma pessoa que estava deitada e coberta com um cobertor. E quando o Paulo Guimarães foi colocar um cobertor a mais sobre essa pessoa, um policial militar que estava do outro lado da rua disse o seguinte: olha, não precisa colocar sobre essa pessoa, porque ele não precisa mais de cobertor. Ou seja, aquela pessoa tinha morrido de frio. Aquela pessoa tinha morrido nas ruas. Gabriel, nós não sabemos se aquela pessoa morreu com Cristo ou sem Cristo. E o papel do GEAS não foi só, e não é só levar o cobertor para a pessoa, mas o cobertor, na verdade, ele é um instrumento para que a gente tenha uma proximidade e para que a gente possa falar do amor de Deus para essa pessoa. O trabalho do GEAS, ele começou de forma despretensiosa para nós. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tinha aquilo planejado, eu tenho certeza que aquilo já estava no coração de Deus e desceu ao meu coração. Eu fui uma das pessoas escolhidas por Deus para fazer alguma coisa. E eu atendi ao chamado do Senhor. E isso é resultado de muita alegria, é resultado de muitas bênçãos na minha vida. Por quê? Porque eu experimento constantemente aquilo que Jesus falou: é muito melhor dar do que receber. Então, o GEAS nasceu sob essa perspectiva de fazer um evangelismo de forma prática, de fazer o evangelismo mostrando o amor de Deus para as pessoas de forma prática, seguindo o exemplo, sem saber, de Agostinho ou de Francisco de Assis. Eu sempre confundo os dois, tá? Você depois me corrija. Mas ele diz o seguinte: pregue o evangelho de todas as formas, Gabriel. Se for preciso, use palavras. Então foi exatamente assim que o GEAS começou a trabalhar, pregando o amor de Deus através de atitudes, levando primeiro o cobertor, depois a sopa, depois o almoço, depois trazendo as pessoas para a igreja para cuidar da higiene pessoal delas, cortando o cabelo, dando banho, oferecendo roupas novas, e assim começou o GEAS. E o GEAS, ele tem, ano após ano, recebido acréscimos de irmãos que vêm colaborar com a gente, acréscimos de irmãos que têm habilidades diferentes, irmãos que têm dons diferentes, que vêm somar a esse trabalho. Sim. Então, o GEAS, ele é o segundo braço social da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Isso que você falou é muito interessante de ser algo além da parte social, né? Porque a gente vê, por exemplo, nós fazíamos essa parte também antes do GEAS, que tinha um outro ministério, nós vemos muitas pessoas fazendo a parte de entregar. Sim. Por exemplo, uma vez que eu vi um pai trazendo um filho e falando: filho, vamos entregar ali. Ele entregou, não falou nada, deixou no chão e foi embora e falou: isso aí, vamos só levar a comida para eles. E aí a gente vê várias pessoas fazendo isso, trabalho de só dar, só entregar, tal. E poucos, na época a gente só lembra da gente que parava, sentava, que nem vocês devem fazer. Sim. Conversava, sim, procurava saber por que aquela pessoa estava ali, se de repente ela tinha uma família, ou se ela conhecia Cristo, né? E aí tinha abertura para um relacionamento, para abertura. A gente chegava depois nos lugares, sabia os nomes, sim, né, das pessoas, exatamente, perguntava. Então é um relacionamento e é dar essa abertura para a pessoa chegar a Cristo, né? Exatamente. Então é um trabalho que eu lembro que na época uma das pessoas, um casal, que depois veio na igreja e tinha saído das ruas. Olha só. Então são frutos que a gente, além da comida, né? É com uma certeza. coisa que mudou a vida, né? Com então, certeza. Glória a Deus. Com certeza. A comida, ou o agasalho, ou o cobertor que a gente leva, ele é só um instrumento. Ele é um pretexto para que a gente possa se aproximar da pessoa e falar do amor de Deus. É óbvio que a gente está preocupado, sim, em atender a necessidade física das pessoas. Porque Jesus, ele não se preocupou somente em atender a necessidade espiritual. Jesus não se preocupou somente em garantir a salvação através da sua própria morte.
Quando Jesus, no Sermão do Monte, quando Jesus, pregando para muitas pessoas, antes de despedir, ele fala para os discípulos, olha, eles não podem sair daqui sem comer, porque senão eles vão perecer no caminho. Jesus se preocupava em alimentar as pessoas. E óbvio que nós temos essa preocupação também, mas a nossa maior preocupação é apontar Cristo para essas pessoas, para que elas façam uma decisão por Cristo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. A pessoa vive numa situação de rua, às vezes numa situação de violência. Então, nós precisamos garantir uma coisa, que a palavra de Deus seja pregada para ela de alguma forma. Porque sabe, Gabriel, durante muito tempo eu me cobrava muito por não ver muitos resultados. Sim. E esse final de semana, na pregação, o pastor Joel pregando falou, eu me lembrei exatamente disso. Eu me cobrava muito, porque eu achava que por mim, através de mim, eu deveria ver o processo acontecendo. A pessoa aceitando a mão, levantando a mão, aceitando Jesus, vindo para a igreja, sendo discipulada, sendo batizada, entrando em ministério, dando frutos. Isso não acontecia, eu meio que me cobrava. Até que um dia eu me lembrei da palavra de Romanos 10, que fala que nós temos que pregar o Evangelho. A nossa responsabilidade é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Exato. Então isso tem sido motivo de grande alegria. Por quê? Porque nós temos visto frutos na vida das pessoas através de uma entrega que nós fazemos, né? E o trabalho do GEAS, ele tem também uma conotação de mostrar, vou te dar um exemplo, mostrar a realidade para aqueles que estão cegos para a realidade. Pastor, como que é isso? Nós temos aqui na igreja casais que às vezes me procuram e falam, pastor, eu gostaria que o meu filho, que a minha filha fosse participar de uma ação do GES, para que eles conhecessem a realidade, para que eles não ficassem chorando porque não ganharam aquele celular que eles queriam, para que eles conheçam a realidade. Então tem esse papel também de apresentar a realidade. E eu costumo dizer o seguinte, que nós, quando vamos para as ruas, muitas vezes nós vamos com um objetivo já pré-determinado de acrescentar alguma coisa na vida daquelas pessoas. Só que muitas vezes nós é que somos acrescentados. Verdade. Porque nós vemos a solidariedade entre eles. Nós vemos um que pega uma marmita e fala assim, olha, dá para me fornecer mais uma, porque o meu amigo foi catar o reciclável e ele vai chegar e vai deitar neste lugar daqui a pouco. Sim. Então a gente vê que uma pessoa que precisa de tantas coisas e ainda consegue se preocupar com o outro. E a gente olha para pessoas que a gente conhece que tem tanto e não se preocupa com ninguém. Verdade. Então são grandes lições de vida que a gente tem, né? Verdade. E cronologicamente falando, nosso terceiro braço social é o SAM. O acróstico SAM significa Serviço de Assistência Ministerial. O SAM, ele é conduzido brilhantemente lá também pelo presbítero Rediane e pela Vanessa, sua esposa, e o trabalho que o SAM faz, ele está focado na comunidade, né? Certo. Pouco se tem da igreja propriamente dentro do SAM, ele é mais focado na comunidade. Então o SAM oferece cursos, oferece, não vou falar o que o SAM oferece, porque o presbítero Rediane, ele vai estar aqui com esse propósito de apresentar o trabalho do SAM. Então, o nosso compromisso hoje aqui é de apresentar aquilo que o Manda Aqui Social faz. É óbvio que assim, isso é o começo, tem muita coisa ligada ao social. Quando, numa outra conversa que eu tive com o Gabriel, pensando num outro projeto de educação financeira, né, e voltado exatamente para, vou chamar de população carente, mas não só de população carente, mas voltado para pessoas que não sabem lidar com dinheiro, nós conversávamos sobre isso antes de sabermos que esse programa nasceria, antes de sabermos que a gente poderia contribuir dessa forma aqui, né, Gabriel? Só para vocês terem uma ideia, nós nos reunimos há uns 15, 20 dias atrás. Sim. E a gente conversou sobre como nós podemos ajudar essas pessoas a lidarem com o dinheiro, né? Para vocês que não sabem, o Gabriel, ele não tem uma formação específica, né, da educação financeira, mas você vivencia isso na prática, né? Você tem um testemunho pessoal, você tem aquilo que Deus fez na tua vida e as lições que você aprendeu baseados na Bíblia, aplicados na sua vida pessoal, te levaram a ter a prosperidade e o sucesso financeiro que você tem. Sim. E o que você ensina é exatamente aquilo que você vive. Exato. Então, show de bola por isso. E o que a gente, qual que foi o desejo do nosso coração naquele dia? Ensinar as pessoas a tratar com o dinheiro, né? Porque nós conhecemos, eu conheço e você conhece, e todo mundo conhece, pessoas que ganham pouco e vivem bem, e são capazes até de emprestar dinheiro para alguém, e pessoas que ganham muito e vivem mal. São escravas das suas dívidas e dos juros altos, por quê? Porque não sabem lidar com o dinheiro, né? A Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas fazem com que elas sejam servas do dinheiro e não o dinheiro servos delas. Mas enfim, eu não vou falar muito mais sobre isso, porque quem está aqui para falar sobre isso nessa noite é o Gabriel.
Gabriel, ele vai introduzir hoje um pouco daquilo que ele vai falar sobre educação financeira, e nós vamos ter a presença do Gabriel aqui nos próximos programas também. Na verdade, o que ele vai dar para a gente nessa noite são pílulas de conhecimento de como lidar com o dinheiro. E eu tenho certeza, eu vou ficar curioso para as próximas e você também. Então eu já te convido a participar na próxima terça-feira, que o Gabriel vai falar da continuação desse assunto que ele começa a falar hoje. Então, Gabriel, sinta-se à vontade. Obrigado, pastor. Como o senhor mesmo disse, né, não sou nenhum especialista, mas aquilo que Deus tem ensinado, aquilo que Deus tem levado, é aquilo que eu procuro repassar e seguir para a próxima lição, né, que a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de ter lições do Senhor. Cada dia tem uma lição nova, cada dia a gente passa por uma prova diferente e tem níveis diferentes, e assim a gente vai crescendo e aprendendo. Né? Sim. Então, respeitando a cada um do momento que está vivendo, às vezes as particularidades da vida de cada um, que cada um tem também, né, da sua família, etc. Nós vamos aqui tentar abordar temas que são comuns a todos, né? E que se você pensar de um lado pessoal ou de um lado mais profundo, você vai conseguir aplicar isso à sua vida também e ter um ganho, ter uma diferença, talvez entender um lado que você ainda não pensou e aplicar aquilo para transformar, para mudar a sua vida financeira, né? E, claro, sempre pautado na palavra de Deus, sempre pautado numa reflexão bíblica quanto a esse assunto que a gente vai comentar. Então, hoje, a primeira dessas reflexões que eu pensei para esse primeiro dia, seria a gente começar procurando o foco, a origem da questão financeira. Então, vamos passar aqui tentar criar um cenário, né? Então, se alguém está passando por um problema financeiro, que vamos supor que nesse caso aqui, o problema financeiro agora é um cartão de crédito estourado. Que nem a gente estava conversando antes que o senhor deu esse exemplo. Então, a pessoa tem um cartão de crédito que estourou. O limite era 5 mil, ela gastou 5 mil. Só como que isso aconteceu? Muito provavelmente, ela não pegou o cartão de crédito hoje, foi lá no shopping e comprou 5 mil reais. Não. Muito mais comum, isso é uma pessoa muito imprudente, mas muito mais comum é alguém pegar e falar, não, vou parcelar aquilo ali em 25 vezes. Eu vou comprar porque só... Porque a parcela é baixa, cabe no meu bolso, né? A parcela é baixa, não vou nem perceber. Não, vou comprar só mais aquilo ali, acho que dá para comprar e tal. E aí tem até uma brincadeira que fala, né? Puxa, eu não sabia que de 5 em 5 reais, 10 em 10 dava 2 mil. E a conta vem, né? Sim. Então, às vezes, a gente acaba se deparando com essa situação e percebendo só no final que deu esse problema, que aconteceu isso, né? E aí, lógico, é uma analogia mais simples, mas aí cada um tem que aplicar ao seu contexto de vida, né? Então, pensando a raiz do problema, se essa pessoa tiver esse problema financeiro, tiver fatura para pagar, e ela só se desesperar, só ficar triste, só pensar, puxa, não devia ter gastado muito e tal, e fazer o que ela tem que fazer para pagar aquela fatura, só que no mês seguinte ela não refletiu sobre as compras, sobre as coisas... O que causou esse problema, né? O que causou o problema e mudou as atitudes, ela vai de novo ter esse problema mais hora, menos hora. Pode ser que ela ficou muito assustada, no primeiro mês não aconteça nada, ela pagou ou parcelou, não sei. E aí ela vai no próximo mês tudo bem, no segundo mês tudo bem, no terceiro mês tudo bem. No quarto mês que ela acabou de pagar o parcelamento, vamos supor, agora está tranquilo. Aí vai... Posso gastar de novo. Exatamente. Mesmo problema de novo. Então, pessoas acabam vendo esse ciclo, né, de dívida paga, dívida paga, dívida paga. E nunca tem um respiro, né? Porque quando a gente procura uma vida financeira que tenha saudável, uma coisa que tenha uma sustentabilidade, você tem que pensar que você tem que ter um dinheiro para certas divisões no seu salário. Então você não pode gastar tudo, você tem que guardar um pouco, você tem que pensar em coisas que vão acontecer, que são imprevistos. As coisas que acontecem na nossa vida, não espera para saber se você tem dinheiro ou não. Sim. Simplesmente acontece. Um cano na sua casa vai estourar, ele vai estourar. E não quer saber se naquele mês você tinha dinheiro ou não. Então essas coisas a gente tem que planejar, né? Devido às proporções de cada salário, às condições, cada um tem como eu falei, né? Tem um contexto de vida. E tudo isso tem que ser pensado. Não é simples, não é uma forma que cada um tem que se encaixar ali, mas tem que ser adaptado para cada vida e para cada situação, né? Sim. Mas o importante de tudo isso, o cerne da questão, né, o âmago da questão, é a gente chegar às origens do problema. Então, outro exemplo bobo. Por exemplo, você tem na sua casa, estava tudo bem e tal, você descontrolou das contas, e aí você tem vários serviços de streaming. Hoje tem sei lá quantos. E aí você tem serviço de streaming, mas você tem também a Vivo, a NET. Ô Gabriel, uma pergunta, o que é streaming? Sim, streaming são os pacotes que você compra na internet para você assistir filmes, para você assistir séries,
para você assistir, talvez, desenhos, né? Tem vários tipos de pacotes. Então, Legal. Esses pacotes são como se fosse a nossa TV antiga a cabo, só que hoje você tem no computador, com as Smart TV, você consegue ver na sua televisão aquela programação, ou no computador, ou no celular. Legal. Então é muito comum, só que esses serviços têm uma característica de ser um pouco mais barato. Sim. E aí as pessoas acham, R$20, R$15, R$10, não vai fazer diferença. Só que aí, atrelado a isso, a pessoa tem também uma TV a cabo, aí ela não quer cancelar a TV a cabo, porque ela, eu vou usar a TV a cabo, né? Mas nunca usa, só está assistindo as séries que ela vê. Então, esses fatores que a gente tem que ir começar a analisar nas contas, né? Ver o que é supérfluo. Quando você tem um problema financeiro, não é segredo para ninguém, você tem que cortar gastos, né? Para cortar gastos, você tem que começar pelas coisas supérfluas. Você não vai cortar o arroz e feijão, senão você vai morrer de fome. Então, sempre essa análise de onde você está começando o problema, onde você pode cortar, o que você pode fazer para diminuir esses valores e aí você conseguir ter um fôlego ou conseguir quitar as dívidas, é o começo de tudo. Então, nesse propósito de hoje, é fazer você refletir. Pensar o que você hoje pode... Você acha que precisa. Porque às vezes a gente acha que precisa das coisas e na real você nem precisa. Na real você só está acostumado com aquilo. É mais fácil você manter a net do que cancelar. Cancelar dá um trabalho, né? Dá. É muita canseira, né? Desliga o nosso cara umas 3 vezes. É meio chato, mas, cara, é a melhor coisa que você tem que fazer para você conseguir ter uma saúde financeira, né? Então, trazer isso para o papel é importante isso também, tá? A gente se engana achando que, eu pensei aqui agora, tá de boa, vou fazer isso aqui, vou seguir esse caminho que eu pensei aqui. Não, coloca no papel. Porque se você coloca no papel, você vai manter aquele objetivo, você vai entender, vai montar o raciocínio e tal, vai pensar direito, não vai só tomar uma decisão sem pensar direito. Você pode cancelar uma coisa que é necessária para você. Por exemplo, você trabalha de casa, cancelar a internet. Não dá. Não tem como, né? Então tem que pensar direito, tem que colocar no papel e ver as suas prioridades, o que você entende como importante para sua família, né? E aí, com isso, escrever. Para você lembrar daquilo, você olhar aquilo, entender aquilo, e quando você for fazer de novo, cair naquele problema, por exemplo, com cartão de crédito, comprar alguma coisa, você vai lá e olha, não, meu objetivo é esse, vou voltar aqui e vou manter isso, né? Entendi. Então essa proposta é isso. Aí um versículo que o senhor quer falar? Sim, eu queria fazer uma pergunta. Aquele princípio que muitos que falam de educação financeira propagam, se ele realmente é verdadeiro. Antes de eu comprar uma coisa, diz que eu tenho que fazer pelo menos 3 perguntinhas, né? Eu quero, de fato, aquilo? Eu preciso daquilo? Eu posso comprar aquilo? Isso funciona para eu dar uma regrada nas minhas finanças? Não, com certeza funciona. E uma coisa que acho que poucos param para pensar, que todo tipo de gasto, hoje em dia, você tem do R$1 a R$1 milhão. Se você quiser, por exemplo, eu vou andar de bicicleta. Você tem a bicicleta de R$300 a de 15 mil, e sei lá quanto mais, né? Sim. Tudo que você vai fazer. Existe um mercado, uma gama de produtos para tudo que você for fazer. Se você quiser brincar de bote, vai ter a bola. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Por exemplo, eu quis colocar meus filhos na natação. Fui comprar o óculos. Rapaz, tinha óculos para criança lá de R$300. Falei, meu Deus, meu filho não sabe nem nadar. Vai mal usar o óculos, eu vou comprar um óculos de R$300? Não, né? Compro mais barato. Nem faz diferença, né? Então, essas coisas que a gente tem que avaliar. Por que a gente está comprando? Para quê? Se eu preciso mesmo? Sim. Se aquilo realmente é importante naquele momento, que às vezes a gente tem o sentimento de importância porque a gente quer, porque a gente acha legal aquilo naquele momento. Mas, na real, você não precisa daquilo. Precisa daquilo, né? Você não vai ter problema se você não ter aquilo, sabe? Sim. Na verdade, você vai ter problema se você tiver. Então, essa avaliação disso que você comentou é muito importante e faz a gente refletir mesmo, né? Sim. Pensar e sair do consumismo. Com certeza. Porque tem aquilo que o pastor até brincou no culto, né? Você vai num lugar e tá assim, promoção. Vou comprar. De 90 por 70. Você fala, nossa, muito boa essa promoção. Vou comprar 2. Não precisa. Não precisa, verdade. Então, faz aquele do Júlio, né, da série. É mais barato, você não compra. Exatamente. Olha, se eu não comprar, o desconto é maior. Exatamente. Essa é a forma que eu gosto. Exatamente. Então, essa avaliação é muito importante e a gente segue isso para tudo, né? Tudo para nossa vida. Tá, deixa eu só te falar uma última coisa, antes de você falar da palavra de Deus, né, associada a isso que a gente está falando. O devedor, confesso, né, aquele que se enrolou no cartão de crédito mesmo,
existe um momento, porque assim, o momento, enquanto ele ainda tem limite, que está passando o cartão, ele não está pensando naquilo, que é o que você falou. 25 parcelas, cabe no meu bolso, fica baratinho, né? Então isso, porque assim, o dinheiro de plástico é muito perigoso. Sim. Se você tem R$1.000 no bolso, você sai comprando, você percebe que as notas estão diminuindo. Exato. Isso te leva automaticamente a conter os seus gastos. Sim. O cartão de crédito não é assim. Então você precisa saber lidar com ele, né? Então imagina que aquele que se enrolou no cartão de crédito, ele já viu que não tem mais jeito, porque um dia ele foi passar e disse que não tinha saldo. Ele fala, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer? O arrependimento dele pelas compras feitas irresponsavelmente, a promessa interior que ele faz de que ele vai fazer diferente, isso por si só resolve o problema? Não tem como. O cartão, a empresa de cartão não está pensando se ele está bem ou não com aquilo. Se ele está arrependido ou não. Exatamente. Então, que nem o senhor falou, se ele fizer ainda, é pior, se fizer 20 parcelas de 25, são 25 meses no cartão estourado que não tem mais solução. Então, é muito bom pensar, né, avaliar antes de chegar nesse processo. Porque aí depois que chegou, é mais interessante, em vez de deixar de pagar o cartão que os juros é exorbitante, é mais interessante talvez pegar um empréstimo para conseguir quitar o cartão do que deixar o cartão não pagar o mínimo. O mínimo você só paga os juros. Então, essas coisas a gente também vai abordar nos próximos, mas é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Não pode, depois eu vejo. Estourou o cartão, puxa, não sei o que fazer agora, deu um desespero aqui, fiquei com medo, depois eu vejo. Só tá não vai adiantar nada, né? E vai piorar, né? Porque os juros vêm, é juros sobre juros, e aí... Então, ou seja, né, quando a pessoa cai em si, ela identifica onde ela errou, ela tem que ter uma atitude prática. Exato. Né, na direção de resolver isso, né? Exato. E aí entra naquilo que você falou, de cortar isso aqui, cortar isso ali. Exatamente. Para começar a resolver. Pode dizer que você falhou já, poxa, mas R$30 vai fazer diferença. Faz. Num ano, né? Sim, 360. Exatamente. Então a gente tem que pensar nas contas a longo prazo. A gente faz conta rápida, a gente não combinou, viu? Essa, né? Se começar a complicar. Não complica. Então é importante pensar a longo prazo, que acho que ninguém pretende morrer em um ano, né? Então a nossa vida é construída com coisas a longo prazo, né? Com certeza. Então tudo a gente tem que avaliar a longo prazo para entender o tamanho das coisas. Com certeza. Então, falando no versículo, a gente vai ler uns versículos sobre essa questão, que é justamente pensar como Jesus fez a gente refletir sobre a origem dos problemas, né? Então, aqui entre aspas, tema, mas o que a gente está querendo refletir é sobre a origem. Então, vamos ver aqui o que Jesus fala em Mateus 5, 21 até 28. Eu vou ler na NVI e a gente vai colocar esse versículo para a gente ler. Eu vou lendo aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda que matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe adiante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Então, esses versículos falam sobre a questão de a gente ir para a origem do problema, né? Então, antes, Jesus está falando aqui que antes no Velho Testamento se falava, se você matar, você pecou. Mas hoje não. Hoje, com a vinda de Jesus, com a vinda do tempo da graça, ele volta a gente para uma coisa mais interna. Então, antes de você matar, se você já pensou, se você já teve no seu coração, então você já cometeu. E aí a gente está na origem do problema. A gente está tratando a origem do problema. Que é a motivação do coração, né? Exato. Então não é só a realização que você fez, então você é um pecador por causa disso. Não, você já cometeu aqui dentro. Sim. Agora, mesmo que você não tenha realizado, você já tem que começar a tratar ali. Exatamente. Ali já começar a tratar. Então a gente fala aqui até do juiz, né? Que se você tem um adversário, entrar em acordo com ele, se você não entrar, você vai ser preso, só vai sair quando pagar o último centavo. Justamente daquilo que a gente falou.
De não deixar as coisas passarem, as coisas ir, depois eu vejo o que eu faço, eu não sei como resolver agora, não vou fazer nada. Ou seja, resolvem quando você tem alguma forma de interferir na situação. Até o dia que você vai para um tribunal e uma causa é ajuizada em seu prejuízo, aí você não tem mais o que fazer, exatamente, a não ser chegar diante do juiz. Né? Exatamente. E se também não quiser ir diante do juiz, aí vai preso e assim vai seguir o processo. Então é essa reflexão sobre a parte financeira e esse versículo que a gente refletiu sobre essa questão de ir para o centro da questão. Bacana, Gabriel. Muito bom, muito bom. E eu confesso que eu já estou curioso. Eu, obviamente, conheço a pauta do que você vai falar, mas eu quero saber o que você vai falar, né, na semana que vem. E eu sou uma das pessoas que, dentre tantos aí, eu tenho certeza que estão curiosos para saber quais são as dicas que você vai dar. Como ganhar mais dinheiro, como fazer o dinheiro multiplicar. Você vai falar sobre isso? Olha, com a graça de Deus eu vou procurar. Sabe que uma vez eu visitando um cliente, e ele me disse uma coisa muito importante. Eu no meu trabalho, eu visito empresas e o meu público-alvo é a área financeira das empresas, né? Uhum. E eu conversando com o diretor financeiro de uma empresa, ele me disse o seguinte, falou, Carlos, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa vida financeira, ela é semelhante às nossas unhas. Eu falei, opa, eu gosto de analogia, como é que é isso? Mas como isso? O senhor me explica melhor? Eu explico. As unhas, você todo dia dá uma olhadinha e uma vez por semana você dá uma cortadinha. Então, é um princípio, que mostra o seguinte, olha, eu tenho que ver onde eu estou gastando o meu dinheiro. Eu tenho que todo dia estar atento a isso, né? Exato. Quando a gente teve aqui, alguns anos atrás, o curso de educação financeira que foi começado pelo pastor Capella, interrompido por causa da HN1 que queria matá-lo, mas glória a Deus não matou, você o substituiu e continuou falando sobre esse assunto, né? E ali o pastor Capella falava, olha, pega um papel, eu lembro da primeira aula dele, eu estava sentado aqui na frente, pega um papel e marca tudo que você gasta no dia, né? Então, isso mostra a importância de ser uma coisa dia a dia. Não adianta você olhar no final do mês quando você gastou, porque você já estourou, não é verdade? Então é isso, né? Assim, a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto. Nós temos aqui o nosso tempo limitado e também temos o desejo sincero de que na semana que vem vocês estejam aqui com a gente para participar mais uma vez, para aprender como eu estou aprendendo aqui e que a gente possa caminhar junto. Então, próxima terça-feira e todas as terças-feiras, às 15 horas, nós estaremos aqui. Temos uma série com o Gabriel falando de vida financeira e teremos outras séries que virão também falando de assuntos que você pode ter certeza que vão se aplicar ao teu dia a dia, que vão falar da tua realidade, que vão te ajudar de alguma forma, tá? Queremos, eu e o Gabriel, agradecer a tua participação e a tua presença e encerrarmos por aqui o nosso Manda Aqui Social, o primeiro, sinta-se privilegiado assim como nós estamos nos sentindo. Participamos do primeiro programa Manda Aqui Social. Seja bem-vindo na semana que vem já, hein? E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê graça para administrar aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Deus abençoe, pessoal. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.